Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem, entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Ah, por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem, entende tudo. Mas por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Sou uma criança e não entendo nada. Arnaldo Antunes e Erasmo Carlos. É isso aí, a terceira, quarta idade, tocando por aí. Essa daqui é a conversa ao pé do rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso portal, é o nosso canal. E esqueci de nada, não? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. A hora que você ligar, vai aí, dá um like, se inscreve no canal. Não gostou, manda para os inimigos, não tem problema, aqui aproveitamento total, tá bom? E vamos com essa edição extra e ordinária, porque nós não somos ordinários, mas somos extra. É isso aí, gente. Toca o barco. Bem, por incrível que pareça, eu já estava pensando em fazer um vídeo hoje, domingo. E sou surpreendido, para mim não muita surpresa, né? Porque eu acho que eu fui o único que, a questão de um mês atrás, já levantei a hipótese do golpe no Evo Morales, antes da eleição. Tem um vídeo que eu faço sobre o 737 e aos 26 minutos, se não me engano, eu levanto a lebre que o Evo Morales já estava denunciando, quando todo mundo batia palma aí, que a eleição ia ter, tranquila, ótimo, e eu já batia lá. E depois eu fiz um vídeo chamando A Derrota de Evo Morales. Então, para quem fica aí se roendo de raiva com o trabalho da gente na geopolítica, fica mais esse. Inclusive, eu achei muito engraçado porque teve um desses idiotas que chegou lá no meu local e botou lá: você só fala merda. É o tipo de merda que eu falo aí, que acaba dando certo. Acaba dando certo não é porque eu acerto muito, é porque, como eu falei, é uma análise fria da situação. A situação está periclitante. Nós estamos vendo o fim de uma era. Bota isso para pensar. Eu volto com esse assunto depois. Só estou querendo dizer aqui o que nós já falamos. Eu vou voltar no final do programa com o assunto do Evo. Porque o vídeo, como eu falei, eu estava querendo falar alguma coisa sobre o discurso do Lula, o que nós temos, até porque nós estamos aqui no Brasil, né? Estamos dentro de uma conjuntura, dentro de um processo geopolítico regional, mas temos aí o grande discurso do Lula. Primeiro, por partes, né? Vamos analisar as coisas. E primeiro que é o seguinte, né? O palanque do Lula, eu olhei, cara, tinha mais cobra peçonhenta que o Instituto Butantan inteiro. Se o Lula não tomou soro antiofídico ali, o negócio estava
estava brabo. E as piadas, nesse momento que o Lula é solto, se sucedem. Uma delas diz que o Lula, graças a Deus, foi solto, graças à ação enérgica do Glenn Greenwald e aqueles vazamentos seletivos em doses homeopáticas para criar resistência do organismo. Nada pior, né? Segundo o PCO, que tá quase ganhando a piada do ano, o Rui Bosta com Menta, foi fruto de uma mobilização popular. Eu queria saber aonde que aconteceu essa... Deve ter acontecido na terceira lua de Saturno, ou em Alfa Centauro, ou na segunda lua de Vênus. Porque aqui no Brasil, aqui no planeta Terra, não digo nem no Brasil, no planeta Terra, eu não me lembro de nenhuma manifestação popular que tenha feito alguma coisa nesse sentido. E agora vamos à análise fria. Se você é lulista e tem interesse político, escuta o vídeo até o final, vai escutando, seja orgânico. Agora, se você é um torcedor doente mental e não consegue ouvir nada que não lhe agrade, bicho, não está no lugar certo. Procura outro lugar. Vamos embora. Vamos analisar antes de, em si, o que houve ontem. Tá? O Lula foi solto por todo mundo que o prendeu. Não só o prendeu, quem o amordaçou. O Lula está sendo solto por todo mundo que tapou a boca dele e não deixou ele falar. O Lula foi preso, foi para um resort da Polícia Federal, que aquilo não é uma prisão, aquilo é um resort. Prisão é o que o Sérgio Cabral tá, cabeça raspada, uniforme laranja. Aquilo é prisão. O Lula não, o Lula foi para um resort, mas foi amordaçado, não podia falar com ninguém. E de um certo momento, depois de que aquela fase, aquele timing foi preenchido, certinho, eleição do Bolsonaro, a situação toda, o Lula passa a falar mais do que o burro do Shrek. Tá? Parece, como eu falei, parece aquela preguiça da Era do Gelo. É o tempo todo falando. Não tem como falar. É de manhã, de tarde, de noite. É um best-seller. Aquilo lá virou um corredor. Ou seja, a ponto de você começar a ficar em dúvida se o Lula estava preso mesmo, né? Não, preso não, estava passando férias ali, tranquilo, não tinha neto pisando no pé, não tinha pai me empresta o carro, não tinha nada. Então, no final das contas, aquilo ali perde um pouco o sentido do que é prisão. E esse pessoal coloca o Lula na rua. E coloca o Lula aonde? O Lula, na realidade, está solto no vazio. O Lula está num vácuo político. Nós estamos no ponto mais... Nós estamos no equinócio político brasileiro. Ou seja, a eleição de presidente já passou, a de governador, de deputado já passou, a outra que vem está longe pra caralho, e nós estamos exatamente no ponto mais longínquo entre duas eleições, entre as eleições municipais. Ou seja, nós estamos no equinócio eleitoral, o ponto mais longínquo. Então o Lula é solto nesse momento. Então, tudo isso aí você tem que ir processando. Isso é a mesma coisa que o professor escrevendo, uma equação, um problema matemático no quadro. Ele vai te dando os elementos A, B, C, D, X1, X2... O que você tem que achar e os elementos que eles te dão. Porque sem elementos você não chega a conclusão nenhuma. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade e que eu estou concluindo nada, não. Eu estou só mostrando para vocês como funciona friamente. E o Lula sai. É beneficiado com uma votação, uma votação de um artigo constitucional, parágrafo constitucional, que por si só já não era nem suscetível nem de votação. A verdade é uma só, está escrito ali, em que pese que o Lula tentou de todo jeito aprovar a prisão em segunda instância. Depois ele quis o contrário, óbvio, todo mundo quer, né? É assim mesmo. Então é o seguinte,
O Lula é solto por essa turma. E você, quando sai da cadeia, mesmo sendo condenado, continuar respondendo o processo, eu quero dizer o seguinte, um ponto. O Lula, dentro da prisão, sendo entrevistado, falou muita coisa comum, muito lugar comum, muita coisa mais sensato, cordato, parece que tinha amadurecido geopoliticamente, começando a entender o que o mundo é, coisa que parecia que ele não entendia, parecia que era um quintal. E o Lula sobe no palanque de São Bernardo e, com licença da má palavra, me desculpem, todos os amantes do Lula, eu já votei no Lula, votei de novo, votei na Dilma de novo. Então eu estou tranquilo, votei no Ciro Gomes na última eleição. Tá? Só falou merda. Só falou besteira. Foi para um afrontamento desnecessário de quem está na situação que ele está. Aí, só me resta, depois de escutar, primeiro que o discurso identitário é de revirar o estômago. Cheio de lugares comuns, falou da Marielle como se fosse amigo de infância, quando na realidade, sem demérito nenhum, o Lula nunca viu a Marielle mais gorda, mais magra, em hipótese nenhuma. Ele não sabia nem quem era a Marielle e nem tinha obrigação de saber. Mas essa intimidade infantil e de história inteira, bissexta, que o brasileiro tem, o Lula incorporou muito bem. Então a nossa Marielle, a nossa isso, mundialmente, isso, aquilo. Marielle, já falei, é um caso de polícia. Quem está cuidando disso é inclusive, no depoimento, agora, está lá no UOL, está no Globo, acho que no UOL, né? Eu vi no UOL, o cara que é acusado de assassinato, que o pessoal fala, a mídia fala assim, o assassino da Marielle, fala assim, eu não sei o que estão me colocando nisso, eu não fiz nada disso. E o delegado, palavras dele, o delegado e a equipe dele levou 400 mil de propina. Quem está falando é ele, não sou eu, não. Eu estou só repetindo. Isso é lá do Problema do Crime. E fez aquele discurso todo identitário, de pobre, negro, favelado, aqueles lugares comuns com Marcelo Freixo do lado. Como eu falei, o que não faltou ali foi cobra em volta. Paulo Punheta, a turma toda, até o Eduardo Moreira apareceu lá para vender título, inclusive o Lula citou ele pessoalmente, agora vai, né? Ele estava abraçado com o Ciro Gomes, agora já está com um negócio. Em 2016, quando a Dilma saiu, ele bateu palmas para o golpe, disse que agora, 2016 era um ano necessário, que o Brasil ia decolar, aí como não decolou, ele já veio para a esquerda e está vendendo cursinho aí para ensinar você a ficar milionário aplicando na bolsa. Vai lá. Vai, pega seu dinheiro, bota seus 500 conto lá, na mão do Eduardo Moreira. Então teve de tudo, uma fauna ali. E o pessoal batendo palma para aquilo ali. Eu, por exemplo, se eu tenho algo a enaltecer do Lula, foram as entrevistas que ele deu, muito centradas ainda preso. Ontem ele mostrou duas coisas. Eu só consegui enxergar duas alternativas. Ou ele está com as costas muito quentes, alguém chegou para ele e falou assim, vai lá e bota para F mesmo. 3, né? São 3 alternativas. Uma, ele está fazendo aquilo por conta e risco, é merda mesmo de quem tomou umas e outras e está feliz demais, a síndrome do passarinho que ficou preso 530 dias, tá? E saiu falando merda. Falando bosta para todo mundo no microfone que era para ser falado numa mesa de um bar. Existe essa alternativa. Existe a outra, que é que ele está com as costas tão quentes de quem botou ele na rua, que falou, bicho, vai, detona que a gente segura tudo. Tudo. Chamou o Bolsonaro de miliciano, que governa para milicianos. Não, ele não falou que miliciano, não. Falou que governa para milicianos, os milicianos do Rio de Janeiro. Como se os milicianos do Rio de Janeiro fossem uma categoria. Isso prova, mais uma vez, uma tristeza, uma ignorância muito grande do Lula em termos do Rio de Janeiro. Ele não sabe onde fica o Rio de Janeiro, nem conhece o Rio de Janeiro. Como a maioria dos que opinam sobre o Rio de Janeiro. De uma infelicidade atroz também, chamou os militares de vagabundos. Chamou o Bolsonaro vagabundo, eu estava trabalhando e o Bolsonaro foi pro exército, porque quem vai pro exército é vagabundo? Trabalhador é uma opção.
É uma opção, uma falta de opção, ou o que quer que seja. Eu acho que nós temos que separar quem presta e quem não presta, como eu falei da polícia, como eu falei de tudo, de todo o processo. Todo macro processo tem que haver uma divisão. E o Lula vai no atacado e fala... Então, a segunda alternativa é essa, bicho, vai lá e detona tudo porque eu te garanto. E a terceira é que o Lula saiu para destruir a esquerda, provocar a direita e o fechamento do regime. Não tem só tem essas três alternativas. Uma é cachaça demais, falar merda, falar o que não deve. É que tem hora que a gente diz que a idiotice é tanta, a imbecilidade é tanta que parece estratégia, é exatamente nesse momento que o Lula dá esse toque aí. Tá? E a última alternativa é o seguinte, cara, vai lá e acaba de destruir a esquerda. Bem, o papo identitário foi tão fedorento, sabe, tão excludente, porque o cidadão comum se vê excluído daquilo ali. Vê só um discurso, um lugar comum, porque a polícia está matando, a polícia não morre, a polícia não tem trabalhador, são vagabundos. Que é isso, gente? Isso aí não é ser esquerda, não. Inclusive, não existe esquerda com Joaquim Levy. Não existe esquerda com o PSDB dominando o Banco Central. Não existe esquerda com taxa Selic acima de 10%. Não existe esquerda sem você revisar as privatizações da Vale e de outras. Então não existe esquerda. O que existe aí é um governo liberal que foi, durante algum tempo, progressista. Teve um progressozinho ótimo, e depois jogou-se esse progresso fora. Vamos voltar? Vamos mudar? Ótimo, não tem problema, são alternativas. Houve um golpe não, mas houve um processo golpista, houve uma grande artimanha. E ele desce hoje nessa situação fazendo isso. Achei tétrico, achei pavoroso e acho que ele deve melhorar muito esse discurso. Eu não tenho nada para citar do Ciro Gomes, porque Ciro Gomes não deu palavra até agora, se bem que o discurso ali é alinhado, porque na realidade, todo mundo no Brasil reza para Meca. Ou reza para democratas ou reza para republicanos, ou se reza para Chicago ou se reza para Harvard. Todo mundo faz referência e tece loas ao norte. A gente vira para cima e faz isso aí. Ontem o Sanders foi nomeado por ele, dito por ele como grande democrata. Grande democrata porra nenhuma. Os caras são golpistas, os caras estão por trás do golpe do Brasil. O golpe é privado, o golpe é PPP, é uma parceria público-privada. Por quê? Agora vamos para o âmbito internacional. Tá? O âmbito internacional diz que é o seguinte: a América Latina inteira está em polvorosa. Hoje o país que está com a maior estabilidade política no continente, por incrível que pareça, é a Venezuela, que ninguém tasca e ninguém tira, porque o Maduro fez o papel que um estadista tem que fazer. Eu estou tendo que começar a chamar ele de estadista, vendo o que o Evo Morales fez com seu governo identitário. A Bolívia sempre foi um lixo. A Bolívia sempre foi um lugar que com R$10 você comprava um general, 4 capitães e 5 tenentes, e recebia de troco 10 praças. Não é 10 prata, não. É 10 praças. Foi ali que o regime cubano tentou fazer alguma coisa e deu no que deu. Foi ali que Che Guevara foi assassinado e vendido pelos campesinos a troco de uma mariola e 1 quilo de arroz. Então o povo de lá já não é confiável de hoje. E o Evo Morales sai fora, não sei se ele tinha apoio, mas o problema do republicanismo é que o republicanismo não deixa você criar uma guarda pretoriana. Se ele tivesse uma guarda pretoriana, quem sairia ameaçando os golpistas seria ele, e não ser ameaçado por eles. Ou seja, o Departamento de Estado americano atuando como eu denunciei lá atrás, há mais de um mês. Tem 40 dias atrás eu denunciei. Ninguém denunciou, eu denunciei, está lá atrás.
Tá? E eu depois falei assim, quando ele ganhou, eu falei assim, a derrota, entre aspas, de Evo Morales, porque ele ganhou, mas não levou. Então, mais uma vez, eu acertei. E acertei por quê? Porque eu não tenho medo de errar. E o planeta está indo para um beco. Eu vou falar nisso amanhã. Hoje vamos ver como é que vai ficar o cenário, como é que vai ser a reação, porque a OEA, que gritou por novas eleições lá dentro, bancada pelos Estados Unidos, o que ela vai falar sobre o golpe de Estado? Aonde generais se metem na coisa pública e pedem a saída de um presidente. Para colocar quem no local? Vai ter outra eleição livre, soberana? Duvido. A Bolívia deve voltar a ser o que sempre foi. Um país de merda, vivendo na merda e comendo lama. Quando o Evo Morales tenta uma aliança com a Rússia e diz que vai fazer uma usina nuclear, ele simplesmente assina a sentença de morte para ele. Por quê? Porque o povo de lá, que ele tirou na totalidade da miséria absoluta, 34% votaram num ladrão, num canalha da direita, que mora mais em Miami do que lá, pertence à elite de lá, foi expulso do último governo, saiu com os bolsos cheios da roubalheira, tá? Esse é o último, e ainda deram quase 10% de votos para um picareta, para um pastor neopentecostal coreano. Olha o nível da coisa, olha a que ponto chegou. E o cara não teve a votação absoluta, mas o golpe já estava preparado lá de trás. E ele viu, deixou acontecer e aconteceu. Então, mais um ponto. O Chile continua em polvorosa, pode acontecer um golpe no sentido oposto. Lá o golpe vai ser a favor do governo. Aqui o golpe foi contra o governo. Lá o golpe... Vocês entenderam como é que se fecha os regimes? Vocês entenderam como é que o golpe pode ser a favor ou contra, mas a direita sempre leva nesse sentido? Leva porque a esquerda que está aí não é pretoriana. Não cria guarda pretoriana, cria republicanismos idiotas como nós tivemos aqui, onde todo mundo é bancado pelos mesmos. O mundo está entrando num beco, gente, e eu vou tratar disso amanhã. Ou talvez essa semana. Eu tenho outros temas atrasados, como o Dick Cheney, e fazer o parâmetro de Dick Cheney e o Marcelo Odebrecht, mas provando que é o seguinte, o sistema democrático chegou ao fim. Não tem mais evolução, acabou. Ruiu, faliu. Por quê? Porque os únicos países que têm equilíbrio interno hoje no mundo, eles têm governos ou totalitários, ou semi-totalitários, ou absolutos, como Rússia, China, Irã, Venezuela. São países onde os Estados Unidos não entra. Ou então países europeus que já estão em polvorosa com os Estados Unidos. Macron ontem meteu o pau na OTAN e disse que a OTAN já era. A Alemanha disse que vai fazer parceria com a Rússia e está cagando para os Estados Unidos, que não vai se queimar. Vão sobrar os países escandinavos, que são o quintal deles. O Japão lá boiando, não sabendo para que lado vai, comprando armamento lixo americano. Inclusive foi até muito engraçado, porque um Tupolev Tu-160 humilhou 2 F-35 no começo do mês. Foi uma coisa vergonhosa, ou final do mês passado. Não, foi começo do mês. Foi uma humilhação total, porque aquela porra não anda, não voa, é um lixo, só custa dinheiro. E o outro da Mach 2.2 acelerou e deixou todo mundo na poeira. Então está lá o Japão como ilha, e os países hoje que têm menos problemas internos são os que têm partido único, são aonde a democracia, porque a democracia é toda corrupta. Não existe funcionário de carreira, não existe ninguém na administração. São amadores que estão ali, a maioria, vendo como vão se arrumar, se dar bem, porque não sabe se tem mais 4 anos, se tem mais 5, ou se vai sair agora. E é isso que está acontecendo. O país... Não é só o país que está ruindo. É o planeta que está ruindo. Os Estados Unidos está indo à bancarrota. E isso não vai sair barato para quem está perto. Todo mundo sabe que quando um navio afunda, ele faz um rodamuinho em volta e atrai um monte. Essa da Bolívia, eu estou querendo ver agora os próximos passos da Bolívia. Eu vou me deliciar aqui. Porque, de repente, o Lula
é o mesmo caso que está acontecendo no Chile e o mesmo caso que aconteceu na Bolívia. A chance de um plano Condor 3, feito pelo Departamento de Estado americano, e o Lula está fazendo a parte dele, saindo. Eu estou falando que é isso? Não. Eu estou falando que é uma das hipóteses possíveis e plausíveis. Por isso que eu fiz esse vídeo de hoje. E você deve escutar ele até o fim e pensar e raciocinar. Não ficar como um idiota bradando isso, aquilo outro, ficar entrando em atritos gratuitos com gente do outro lado, que no final das contas o imbecil que apoia o Bolsonaro e o imbecil que apoia o Lula são a mesma figura, são a mesma pessoa. Eles têm um modus operandi iguaizinhos. Todos eles trabalham da mesma forma. Todos são obtusos, não aceitam contrariedade e querem briga com todo mundo. Então é hora de botar a bola no meio do campo. E amanhã a gente vê qual foi o desdobramento desse da Bolívia. Com calma, porque isso aqui é um jogo de xadrez. Eles jogam, a gente joga. A gente joga. Eles jogam, a gente joga. Tentando dar o checkmate na situação. Vamos ver se a gente dá o checkmate. Não tem mágica. O sistema é dinâmico. Como eu falei, volto a repetir, a política, você olha para o céu, são as nuvens, estão de um jeito. Daqui a 10 minutos mudou tudo. E as coisas mudam mesmo. E a gente vai tentando prever isso aí. É em movimento. Até amanhã, se Deus quiser.